gente, então desculpem aí por esse problema, tá? Vamos começar aqui. Bom, então tudo que a gente viu até agora, tá? Nós falamos sobre deformação dos materiais, sobre tipos de deformação, né? Essa deformação dentro do estado elástico, dentro do estado plástico, e quais são as que devem ser observadas no aspecto da estrutura, né? A estrutura sempre tem que estar em dentro do seu estado elástico, ou seja, ele deforma com a aplicação da carga e retorna para a sua posição inicial quando essa carga é retirada, tá bom? Então essa é a configuração que as estruturas devem trabalhar, tudo bem? Seja ela de concreto, seja ela de aço, seja ela de madeira, ela tem que trabalhar nessa configuração. Ela deforma quando eu aplico a carga, porém, ela retorna para o seu lugar quando a carga é removida, tá? Paulo, vibrações nas estruturas, elas me deixam um pouco receoso quanto ao uso de um material ou outro. Por exemplo, o concreto ele é um material que a gente sente uma vibração ali quando alguém está passando do nosso lado na laje, mas ele é um material mais rígido. Você sente que ele é bruto, ele é rígido. Uma estrutura de aço, por exemplo, um mezanino de alguma loja, coisa parecida, a gente sempre sente o aço deformar mais, é como se ele vibrasse mais. E isso é verdade, gente. O aço ele possui características diferentes do concreto, mas isso não quer dizer, né, o aço, a madeira, eu usei o aço como exemplo, mas a madeira também, mas isso não quer dizer que as estruturas, sejam elas feitas de aço ou de concreto, né, se bem dimensionadas, elas vão estar menos resistente ou mais resistente do que a outra. Na verdade, em um dimensionamento, essas estruturas elas devem obedecer, elas devem atender a necessidades dos carregamentos exigidos por norma, ou seja, feito um bom dimensionamento, seja a estrutura de concreto ou de aço, elas têm que resistir aos esforços que vão ser solicitados ali. É por isso que é tão importante o arquiteto definir qual é o tipo de edificação que vai ser construída. Oi? Alguém quer fazer pergunta? Paulo, desculpa te interromper. Na minha Ah, apresentação aqui tá tudo preto. É só no meu que tá assim? Ficou preto mesmo. E Na minha só o também. cursor do mouse carregando. tá. Peraí, então. Mudou aí? Ficou branco. Agora ficou branco. E apareceu a mensagem de erro. Apareceu até aqui Isso, também. Isso. apareceu. Hoje tá difícil. Hoje tá difícil. Eu não vou reiniciar esse computador mais, não. Vamos continuar aqui, pessoal. Então, quando a apresentação voltar, a gente conclui. Eu vou sempre avançar dentro de um contexto que vocês não fiquem prejudicados por ausência de alguma apresentação, tá bom? Então, o material, seja ele feito de concreto, né? No caso a estrutura, feita de concreto, madeira, aço, qualquer material, ela tem que atender esses aspectos. E aí, frente ao dimensionamento de uma peça, eu preciso de informações que o arquiteto vai ter que me fornecer, como por exemplo, aquela sala, aquele ambiente que foi dimensionado ali. Ele vai ser um ambiente de que tipo? Vai ser um ambiente para sala de estar, para dormitório, para biblioteca, para um depósito, uma cozinha. O que que vai ser naquele local, né? O que que vai existir naquele ambiente que foi dimensionado pelo arquiteto? Então, é importante que você me diga isso, porque dependendo da utilização desse ambiente, eu vou dimensioná-lo com carga, previsão de cargas maiores ou cargas menores, tá? Então, pegando aí um pouco desses exemplos que eu falei, uma biblioteca, muita gente não se dá conta disso, mas numa biblioteca, principalmente na região onde estão as prateleiras, é uma região de altíssima carga, tá? Uma prateleira de livros, ela é muito pesada. Então, as cargas que são consideradas nesse tipo de edificação são bem maiores, são bem robustas, ok?
Já no ambiente residencial é mais simples, é menos impactante. As estruturas em uma, vamos dizer assim, a carga que deve ser submetida àquela estrutura para um ambiente residencial são bem mais leves, tá? 200 até 150 quilos por metro quadrado apenas, tá? Então, dentro de uma ordem de grandeza, isso é pouco, beleza? Então, é interessante que vocês se atentem a, quando dimensionar um ambiente, descrever ele. Tá aí um dos motivos que você precisa colocar a identificação daquele ambiente, para que ele vai ser usado, certo? Isso é importante, tá? E aí vem o tipo de material que vai ser usado. Por que que eu, arquiteto, preciso conhecer desses materiais? Porque a minha proposta de utilização de um sistema estrutural me ajuda a tomar algumas medidas, algumas formas, algumas decisões que vão ser de suma importância na utilização daquele material. Exemplo, a volumetria que é obtida com um material, com a construção de uma edificação de concreto armado é completamente diferente de uma volumetria obtida com um material, com a estrutura feita de aço, por exemplo. As duas vão atender a demanda, porque vão ser bem dimensionadas, né, seguindo os padrões de norma. Porém, uma delas você vai ter volumes mais robustos, né, mais, vamos dizer assim, um pouco mais evidentes devido à sua baixa eficiência com relação à estrutura de aço, e o outro vai ser muito esbelto. As estruturas vão ser tão esbeltas que o calculista estrutural tem que ter cuidado para não deixar essa estrutura leve demais, esbelta demais, né? Dentro daqueles limites que eu falei para vocês, que esbeltez nem sempre ela é positiva, né? Um elemento esbelto demais traz alguns problemas, traz algumas problemáticas, como por exemplo, é, falta de resistência e estabilidade contra o vento, ressonância e etc. Tá bom? Então é importante que a gente tenha esse conhecimento aí agregado aqui na nossa formação, beleza? Ficou o símbolo FJN aqui, abriu o antigo, uma versão mais simples, mas vai dar certo. Vamos lá. Eu não vou ligar a apresentação porque é isso que está travando, tá, gente? Então vamos lá. Concreto. Bom, pessoal, os concretos, eles são materiais que são assimilados, né, a rochas, tá? São rochas artificiais. Dependendo da resistência que você obtém através desses concretos, né, das argamassas com aglomerantes e agregados, você obtém realmente uma estrutura que ela é assemelhada a uma rocha, tá? E tem a possibilidade de você moldar ela na forma que você quiser. Isso para a arquitetura é muito bom, é tanto que o concreto, quando bem utilizado pelo arquiteto, traz diversas possibilidades positivas aí na arquitetura, né? Inclusive, isso vocês vão praticar na atividade de concreto aparente, tá bom? Que é realmente vocês pesquisarem, estudarem. O concreto é um dos materiais que provavelmente a maior parte da turma vai trazer, e aço também, que eu já faço essa atividade, ela faz parte do plano de ensino da disciplina. E eu vejo que os alunos gostam muito de trazer ou concreto ou aço, né? Não se limitem a isso, mas a grande maioria dos alunos traz esses dois materiais. E aí, o concreto, quando ele é bem utilizado pelo arquiteto, ele tem sim boas possibilidades, porque você trabalha um pouco aquele contraste, né? É um material bruto e eu posso trazer ele como elemento positivo para a minha composição, né? Então, basicamente, de que são feitos os concretos, né? Os concretos, eles são, você já deve ter visto lá em materiais, é uma mistura de alguns materiais da construção civil, principalmente cimento, areia e brita, tá bom? Existe água na mistura, essa água ela vai sair dessa mistura, certo? Ou seja, durante o período de secagem do concreto, essa água ela vai sair dessa mistura e deixar a pedra, né, o elemento rígido, realmente uma pedra. A água ela não tem a função apenas
deixar o concreto maleável, né? Ou seja, fluido para ser aplicado. Ela é o ativador de uma reação química que ativa o cimento. Então, se você pegar o cimento, um pacote de cimento seco, misturar com areia e brita e não jogar água, você pode deixar ele 3 dias ali. Não vai, ele vai pedrar porque tem umidade no ar, né? Mas não vai acontecer nada. Por quê? Porque não tem água suficiente para ativar o concreto, para ativar o cimento, perdão, e fazer com que a reação química, né, exotérmica que existe ali com o cimento, faça com que o cimento se torne o aglomerante que ele é, tá bom? Quando eu falar aglomerante, vocês vejam só, aglomerante é tipo um objeto que faz alguma coisa, não é isso? É como se fosse um sujeito, está relacionado a um verbo, né? Então ele é aglomerante, ele aglomera, tá? Então o que que o concreto, o que que o cimento faz? Ele une todos os grãos que estão na mistura. E esses grãos eles são graúdos e miúdos, tá? Então aí nós já temos a meio que a composição do concreto, tá? Que a gente vai falar aqui a seguir, beleza? Ó, os concretos, né? No caso, o concreto é o material construtivo mais utilizado no mundo. Podemos encontrá-lo em nossas casas, rodovias, nas calçadas das cidades, praças, aeroportos, portos. Então, em todos os locais eu encontro o concreto, tá? Então, ele é um material que é muito necessário para a nossa infraestrutura, tá bom? Por outro lado, ele é um material que ele consome muitos recursos naturais. Eu posso dizer que ele é um pouco ineficiente. Por quê? Quando você olha para o aço, né, você precisa de toda aquela mineração para poder fazer a extração do minério de ferro, para fazer a manufatura dele e transformar em aço. Beleza. Só que o aço, ele consome menos material para obter o mesmo resultado, tá? Então, exemplo, se eu tiver uma viga vencendo um vão de 3 metros, né, um quartozinho pequeno, 3 metros, se eu fizer de concreto, vamos dizer que é uma vigazinha lá de 15 por 30, 15 por 30. Se for uma estrutura de aço, perfil I, por exemplo, essa estrutura ela vai pegar um perfil 22. O perfil 22 passa, ou seja, ao invés de 30 de inércia, ele já vai consumir ali 22 centímetros, por exemplo. Né? É óbvio que o que importa também é a espessura da chapa, mas pelos perfis que existem no mercado, né, tem perfil de 15, de 18, 20, 22. Então de 22 já passa para vencer um vão desse e suportar carga útil lá em cima. Então você vê e consome muito pouco material, muito pouco. Mas consome pouco material. Por quê? Porque o aço ele é mais eficiente, ele é mais denso e a densidade faz com que o consumo de material para resistir a um determinado esforço seja menor. Então o que, é que vai acontecer? O concreto ele precisa de mais material, precisa de mais volume, precisa de mais peso próprio para resistir a um esforço que o aço resiste de uma forma bem mais enxuta. É tipo assim, ó, quer fazer uma comparação? Eu tenho 1,80 m, eu tenho 1,90 m, vai. 1,90 m, eu sou grande. Mas se você me mandar para uma academia, né, com uma pessoa que já tem o costume de andar na academia, nem que seja menor, que seja mais leve e tudo mais, ela vai levantar mais peso. Essa pessoa é mais eficiente. Por quê? Porque eu não tenho o costume de ir na academia. Então o que, é que vai acontecer? A eficiência da pessoa que frequenta a academia e ela é mais leve, ela é menor, ela é mais leve e levanta mais peso, ele é mais eficiente, energeticamente falando, ele é mais eficiente do que eu. É a mesma coisa. O aço, apesar de ele ser mais denso, né, o metro cúbico do aço é muito mais pesado, é 3 vezes mais pesado do que o metro cúbico do concreto armado, mas ele fica mais leve na estrutura porque ele não precisa de tanto consumo de material, tá certo? Então, apesar do concreto ser muito utilizado, ele não é tão eficiente. Paulo, e por quê que o concreto ele é faz tanto sucesso assim, é utilizado em tantas coisas, mas não é tão, mas ele não é tão eficiente? Gente, é porque é o seguinte, concreto ele existe uma faixa muito grande de resistência, tá?
Existe o concreto estrutural ali de 30 MPa, até 25, vai, mas 30 MPa, e existe o concreto de 10 MPa, que é usado para calçadas, por exemplo, 12 MPa, certo? Então, quando você olha aqui uma afirmativa de que é o material mais usado no mundo, você está falando de todas as faixas, é para fazer uma calçada e para fazer uma estrutura de um prédio, entendeu? Então, as características do material fazem com que ele seja muito utilizado, mesmo que em faixas diferentes, tá bom? Você, arquiteto, pode especificar uma calçada de concreto desempenado, tá? Você vai fazer algum projeto urbanístico ali, né? Um loteamento, um condomínio, coisa parecida. Calçada com concreto desempenado, tá? Esse concreto ele não precisa ter uma resistência muito alta, não tem um consumo de cimento tão grande, entendeu? Mas ele está sendo usado, né? Ele tem uma aplicabilidade, tá bom? Então, por isso que ele é tão usado assim. Então, estima-se que, desculpa, só terminando aqui, né? Podemos encontrá-lo em nossas casas, rodovias, pontes, edifícios mais altos, usinas hidroelétricas, obras de saneamento, etc. Tá? Então, é uma gama muito grande. Estima-se que, anualmente, são consumidos 11 bilhões de toneladas de concreto. O que, segundo a FIHP, que é uma fundação que faz estudos aí sobre o consumo de materiais, né, no mundo, sobre o consumismo de recursos ou de recursos naturais, aproximadamente um consumo médio de 1,9 toneladas de concreto por habitante por ano. Não é uma pessoa necessita de 1,9 toneladas para ter a vida, o padrão de vida que ela tem, não. É 1,9 toneladas por ano, né? E veja que, ao longo dos anos, a população só cresce e o consumo também só cresce, né? Então ainda está em 1,9 toneladas. Então, tenta imaginar, são quase 2.000 quilos aí por ano de concreto que você consome para você ter a sua vida no padrão que você tem hoje, tá? A infraestrutura de transporte, para ter as rodovias. Lembrando, o asfalto betuminoso, né? Que asfalto tem uma britazinha, é considerado um concreto, tá bom, pessoal? Então você precisa de 1,9 toneladas de concreto. O prédio que você assiste aula, para a infraestrutura de internet, que não presta aqui hoje. Então, para tudo isso, você precisa ter um consumo de material nas obras de infraestrutura. E isso consome ali 1,9, tá? Então, se você fizer essa comparação, esse valor só é inferior ao consumo de água. Ou seja, nós, depois da água, o material que nós mais consumimos é o concreto, tá? Por isso é tão importante a gente conhecer as características dele. Aqui, só para deixar claro, eu acho que todo mundo já está ligado nisso aqui, né? Ó, tá ligado, ó. Linguagem aí bem acadêmica. Eu tenho o concreto, ele é composto, né, por um acréscimo de materiais a cada passo que ele vai crescendo, que você vai adicionando os materiais, ele vai chegar à nomenclatura de concreto. Então, se você pega o cimento e a água, é uma pasta de cimento. Adiciona a essa pasta de cimento uma areia, que é o agregado miúdo, você tem uma argamassa, tá? Da argamassa, você adicionando brita, você tem o concreto. É óbvio que tudo isso dosado, né? Dosado, quando a gente fala dosado, é como se fosse a receita de bolo. Se eu colocar mais leite do que o pó que vem pronto, né, para o bolo, a massa de bolo, eu vou ter um bolo, não sei aí, eu não sou muito da cozinha, mas eu vou ter um bolo que não vai prestar muito bem, né? Se eu coloco mais massa do que leite, aí eu vou ter também uma falha na mistura. Então, dosar é basicamente isso: é você colocar a quantidade certa para você obter um concreto com uma resistência que você deseja, tá bom? Então, essa daí é como você chega no concreto. Bom, olhando isso daqui, por que é importante a gente olhar isso aqui? Muitas bibliografias trazem esse esquemazinho. Por que é importante a gente entender isso? Pessoal, a composição do concreto, ela tem cimento, água, foquem na água, tá? Depois eu falo mais. Areia e brita.
cimento, água, areia e brita, tá? Aí tem gente que vai perguntar, Paulo, e o cascalho? Não tem o cascalho também? Pessoal, cascalho é uma variação de brita, tá bom? Então tem concretos com brita 0, tem concretos com brita 19. Então você tem várias possibilidades de concretos com agregados de granulometrias diferentes. E aí, ó, se você tem esses 4 elementos principais, você tem que entender que o funcionamento do concreto diz respeito à qualidade de cada um desses materiais, tá? Então, a quantidade de cimento e a qualidade do cimento vai dizer se o concreto vai dar uma resistência boa ou não. A qualidade da areia ou a ausência de qualidade na areia vai trazer também uma consequência na resistência. A mesma coisa na brita, tá bom? Então, é importante que essa mistura ela seja bem feita, porque depois que você concreta, como o concreto só fica ali umas 2 horas mole, né, e ele já começa a endurecer, você não tem como voltar atrás, não. E sabe o que é pior? Você só consegue ver a resistência do concreto depois de 7 dias. Tem uma estimativa ali. A partir do terceiro dia você já dá para ter uma estimativa, mas o mais certo mesmo são os rompimentos a partir de 7 dias. Você já tem ali um acréscimo na curva de resistência, tá? Então, ou seja, depois que você vê que o concreto está ruim, ele já está seco, já está aplicado. E como é que você tira uma estrutura dessa? É uma obra, uma mão de obra danada para você, por exemplo, concretou algum elemento estrutural, um pilar, a resistência deu baixa, você vai demolir o pilar? Nem sempre essa é a solução, né? Muitas vezes você precisa fazer um envelopamento, um reforço estrutural do pilar para garantir que ele resista à carga que ele iria inicialmente resistir, só que agora o concreto não tem a mesma resistência que tem anteriormente, tá? Então, é complicado, você tem que realmente garantir que a resistência seja ideal, interessante, tá bom? Bom, ainda olhando esses materiais, você vê que tem a água. A água, ela não fica na mistura no final, ela vai sair do concreto. Por isso, um cuidado que você tem que ter. Apesar dessa água presente no concreto facilita muita coisa, né? Por exemplo, você olha para Brasília, todas aquelas formas que Niemeyer propôs de concreto foram possíveis por essa característica do concreto, que ele é maleável na hora da aplicação. Então, ele tem um períodozinho ali de 2 horas que ele vai ser muito bem, vamos dizer assim, moldado. Ele pode ser moldado do jeito que você quiser. Facilita bastante. Então, a presença da água é fundamental para isso aí também, tá? Além de ativar a reação química do cimento, também vai proporcionar uma maleabilidade na hora da aplicação do concreto nas formas, tá bom? Nas formas, na verdade, né? Então, essa água, ela não vai ficar na mistura. Ela propicia essa qualidade do concreto, que é ele poder ser moldado do jeito que você quiser, né? Niemeyer que o diga. E só que ela vai sair da mistura do concreto. Agora, pessoal, quando eu tenho um material, uma matéria, a água é matéria, que ela está presente na mistura, e ela vai sair dessa mistura posteriormente, ela vai deixar vazios, não vai? Então eu tenho que tomar cuidados para que a saída dessa água seja o mais, vamos dizer assim, amigável possível, tá? Então, como assim amigável, Paulo? Eu não posso ter muita água, certo? A não ser que eu tenha um concreto autoadensável, que aí é uma outra história, depois eu converso mais sobre isso com vocês. Mas não pode ter no concreto muita água, então se você vê uma pessoa, o pedreiro lá que está fazendo sua casa, né? Ele começou a fazer uma massa, não conseguiu usar completamente, e aí foi almoçar. Quando voltou, 1 hora e meia depois, a argamassa já estava ali bem endurecendo. Ele vai lá e tome água, tome água, até ela voltar a ficar maleável. Gente, você não sabe o que foi, você não sabe a desgraça que foi feita ali. Porque o cimento ele já está, como o povo gosta de dizer, né, pedrando, ele já está realmente curando, secando. E você tem jogar água novamente na mistura, só que essa água ela não vai mais participar positivamente do processo de ativação do cimento, né?
Na verdade, aquele período é para ele estar perdendo água e não recebendo de volta a água. O que vai acontecer? A argamassa vai ficar igual uma farofa, como o povo fala. Por quê? Porque a aglomeração que o cimento proporciona já estava em processo final, assim, a parte final da aglomeração, e foi adicionada nova quantidade de água. Essa água está fazendo um processo oposto. Ao invés de ativar a reação de aglomeração, né, no cimento, para fazer as coisas se unirem, ela está provocando uma camada de um material fluido, que é a água, entre os agregados. Porque o cimento já não está mais em processo de aglomeração, ele está em processo de secagem. Tá? Então isso daí prejudica demais o concreto. Tá? Então é uma característica que você tem que ter, ela é positiva, a presença da água, mas você tem que ter alguns cuidados. Não pode adicionar água demais à mistura. Não pode ter água de menos também, né? Porque se você tiver água de menos, você não vai conseguir ativar todas as partículas do cimento. Então, é ali uma receitinha de bolo que tem que ter um nível correto de água adicionada, tá bom? Bom, de maneira sucinta, pode-se afirmar que o concreto é uma pedra artificial que se molda às necessidades construtivas do homem. Após endurecimento, tem resistência similar a uma rocha natural, rochas naturais, e quando em estado fresco é composto plástico, né? Ele tem fluidez. Isso é ótimo para a gente aplicar o material. As principais características do concreto que o destacam como material construtivo são a resistência à água, depois que ele seca, né? Ele tem uma boa resistência à água, os concretos estruturais, ou seja, tem poros o concreto? Tem, é um material poroso. Porém, ele protege muito bem a armadura, né? Da água e, consequentemente, da corrosão demasiada. E a sua plasticidade de aplicação e a sua resistência à compressão. Olha só, características aí do material, inicialmente, vamos falar sobre isso, que são destacados nessa estrutura, nos materiais de concreto. É um material que tem uma boa resistência à água, a sua plasticidade de aplicação e sua resistência à compressão. São características físicas, tá? Essa resistência à água traz também, por exemplo, vocês com certeza já viram aqueles piers, né? Seja em algum local recreativo, seja em portos, tem aquelas estacas que suportam os piers, né? Onde os navios atracam, e essas estacas elas são de concreto e ficam enfiadas dentro da água, elas são feitas, né, dentro da água. Essas estacas, elas são de concreto. Pô, aço dentro daquela armação tem aço, né? Dentro daquela estrutura de concreto tem aço. E está dentro da água do mar. Não sei se vocês sabem disso, se não sabem, tem que saber disso sempre. A salinidade do mar é altamente corrosiva, tá? Então, uma estrutura de concreto dentro do mar, né, ela é um nível hard de agressividade da armadura. Qualquer armadura, se você pegar uma barra de ferro aqui, ó, e deixar exposta 24 horas aqui na região, se não tiver em período de chuva, essa barra vai continuar íntegra, cinzazinha, né, como se tivesse saído da siderúrgica agora. Mas se você fizer isso lá no litoral, essa barra de aço já vai ficar toda amarelada no outro dia. De tão agressivo que é a maresia, né? A salinidade que tem presente no mar. E o concreto, ele protege essa armadura. Uma estrutura de concreto armado dentro do mar e ela está protegida, tem uma vida útil aí, espera-se, né, de 50 anos. Como que isso pode acontecer? O concreto ele é adequado para esse tipo de coisa quando ele é bem feito, quando ele é bem estruturado, alta resistência, concretos muitas vezes autoadensável, né, para ele ter uma plasticidade maior, deixar menos poros. Então ele resiste muito bem à umidade, tá bom? Ele protege muito bem a armadura da umidade. Como eu falei para vocês, talvez uma das maiores características do concreto, dentro do concreto armado, né, da função dele, é proteger a armadura, tá bom? Da corrosão. A sua plasticidade na aplicação, que eu falei agora há pouco, né? Não vou me demorar mais nisso aqui. E a sua resistência à compressão. Foquem. Concreto simples tem resistência à compressão. Concreto simples tem resistência à compressão.
Concreto simples tem resistência à compressão. Compressão. Concreto armado tem boa resistência à flexão, que é compressão e tração. Concreto armado tem uma boa resistência à flexão, que é resistência à compressão e à tração. Beleza? Beleza. No concreto armado, a função de cada material é muito bem determinada. O concreto ele tem duas funções principais, tá? Quer dizer, uma principal e outra secundária, na verdade. A principal seria a resistência à compressão, né? Então ele, na parcela em que está comprimida naquela estrutura de concreto, ele é muito bom, ele resiste muito bem. E uma função secundária, nas regiões tracionadas do concreto armado, a função dele é proteger a armadura. Então, uma estrutura de concreto, uma laje, por exemplo, de concreto armado, né? Ela sendo aquela nervurada, eu vou mostrar para vocês aqui mais na frente essas estruturas de concreto nervurado, tá? Lajes nervuradas. Desculpa. Você vê aquelas nervuras na parte de baixo, tipo a da laje lá do estacionamento do shopping, e você imagina, né? No caso, eu já tentei explicar isso para vocês aqui. O concreto, aquela nervura, ela desce de concreto para proteger a armadura que está lá embaixo. Mas o concreto mesmo, ele está trabalhando na mesa, em cima, no local da laje onde você pisa, porque é ali que está comprimido. Na parte de baixo está tracionado, né? Porque funciona como se fosse uma viga bem apoiada, né? Então, a função do concreto embaixo é só proteger a armadura, tá bom? Então, lembre-se sempre dessa característica, porque ela norteia todas as formas que o concreto absorve, todas a robustez que o concreto exige para funcionar bem. Tudo isso está diretamente ligado a essas características de boa resistência à compressão e à tração. Na resistência à tração no concreto armado, a armadura é quem trabalha mais. O concreto só está lá para proteger essa armadura, tá bom? Então, ó, a composição do concreto, tá? Eu tenho o aglomerante, que é o cimento, os agregados, que são miúdo e graúdo, areia e brita, certo? E os aditivos, isso aqui é opcional. Tem aditivo de coloração, tem aditivo de pega, tem aditivo de plasticidade, tem o aditivo de plasticidade, no caso, é aquele aditivo que torna o concreto autoadensável. O que é isso? Ele vira literalmente uma papa. Para engenheiro, não tem coisa mais incômoda do que você ver um concreto autoadensável no começo. Quando você não tem muito costume, você olha para ele, você fica doente, exatamente pela questão de que a gente tenta controlar a água, né, para ela não ficar em excesso na mistura do concreto. Mas o concreto com aditivo autoadensável, né, ele parece uma papa, pessoal. Então, assim, você fica com um receio danado. Só que esse aditivo, ele é líquido, sim, mas quando esse aditivo sai da mistura, ele não deixa vazios. Aí você me pergunta como é que é isso, não. Mas o aditivo, se você coloca aditivo de plasticidade, o concreto fica bem mole, porém ele mantém a resistência quando ele seca. Se você coloca água, ele vai ficar bem mole, mas vai ficar todo quebradiço quando ele secar, né? Quebradiço, ou seja, baixa resistência. Então, aditivos, pessoal, tem aditivo de todo jeito. Tem aditivo de coloração, de densidade, de plasticidade, de pega, de tudo, tá? Tem aditivos retardantes, para o concreto demorar mais tempo para poder secar. Geralmente isso é usado quando você tem uma longa distância a percorrer com o concreto, né? Por exemplo, dentro do caminhão betoneira. Quando você tem um longo percurso, você coloca esses aditivos de retardo de pega para que eles sejam, vamos dizer assim, para que a estrutura, a integridade do concreto se mantenha, mesmo que ele demore mais tempo para secar. Você não vai ficar adicionando água, ele vai realmente demorar para secar, tá? Enquanto um concreto normal ali, de 2 horas, ele já está começando o processo de pega dele, vai ficando duro, né? Ficando mais duro. Com aditivos ele pode chegar até 8, 6 horas aí de demora, né? Para poder começar o processo de pega, viu?
Então, essa é a composição do concreto: aglomerante, agregados e aditivos. Beleza? O aglomerante, por definição, é um aglomerante hidráulico. Eu vou já explicar por que é hidráulico. Resultante da mistura homogênea de clinker Portland. Por isso que a gente chama o cimento, né? Cimento Portland. Então, Portland é a caracterização do clinker. Gipsita e adições normatizadas. Gipsita, para quem não sabe, é a pedra calcária que deriva o gesso. Ela deriva o gesso, tá? Então tem um pouco de gipsita na composição do cimento, do clinker para cimentos, tá? É um aglomerante porque tem a propriedade de unir outros materiais. Então, imagina o seguinte, ó. Imagina que isso aqui é uma pedra de brita, tá? É uma pedrinha de brita. Para que essa pedrinha de brita? E vamos dizer que isso aqui também é outra pedrinha de brita. Isso aqui é outra pedrinha de brita, tá bom? Então vamos dizer que essas duas pedrinhas de britas, elas vão ficar na mistura próximas uma da outra. O que vai manter elas duas unidas? Aglomerante. Então, para o aglomerante manter elas unidas, o que vai acontecer? O cimento tem que preencher toda a superfície dessa brita e dessa brita também. E aí eles perto um do outro, ó, essa argamassa vai entrelaçar, certo? E vai aglomerar esse material. Agora imagine isso acontecendo com milhares de britas, né? No caso de pedrinhas de britas. Então, é preenchendo as superfícies externas dessa brita que o aglomerante, ou seja, aquela argamassa que a gente tinha conversado, né? Que eu tenho o início da mistura de concreto, é sempre cimento, água, depois eu adiciono areia e depois a brita, né? Então, quando chega a brita, eu tenho uma argamassa. Essa argamassa vai preencher a brita completamente. E essa brita preenchida completamente, quando secar, ela vai estar completamente unida. Tá certo? Então, essa é a função aí do aglomerante. É unir todos os elementos. Bom, e os agregados? Os agregados são materiais granulados, sem forma e volume definidos. Não pode ser bolinhas de gude, não, tá? Tem que ter arestas, tá? Tem que ter, vamos dizer assim, rugosidade. A superfície desses materiais, desses materiais granulados, tem que ter rugosidade. Para quê? Para que essa rugosidade gere aderência, para um material estar aderido com o outro. Se você tenta concretar, vamos dizer, pega a argamassa e bota um monte de bolinha de gude lá, não vai dar certo, vai ficar todo quebradiço também, porque não vai ter coesão, tá bom? Então, formas e volumes definidos, sem forma e volumes definidos, de dimensões e propriedades adequadas para o uso em obras de engenharia civil. O que é que isso aqui quer dizer? Adianta eu pegar uma brita. Uma brita não, né? Porque se for baixa resistência, não é uma brita. Vamos dizer, eu pegar uma rochazinha para fazer a britagem. Uma rocha que ela seja bem quebradiça, uma rocha sedimentar quebradiça, né? Ela não aguenta ali nem 10 MPa, ela já quebra. Né? Vamos dizer aquela pedra Santana, pronto. Eu quero fazer um concreto com aquela pedra Santana. Não vai dar certo. Por quê? Já dizia o ditado que eu vi num filme isso, viu? Não é porque eu leio muito, não, é porque isso aqui eu vi num filme. Uma corrente, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, se numa mistura de concreto que é feita de cimento, areia e brita, eu tenho uma brita que é bem pouco resistente, o que vai acontecer com a mistura do concreto no final? Ela vai ser pouco resistente, mesmo que a quantidade de cimento seja adequada, mesmo que a areia seja grossa e limpa, eu vou ter um material pouco resistente, tá certo? Olha, o concreto, você pode dizer que ela é semelhante a uma rocha artificial. Agora, falar que ela é sedimentar, se ela for bem dimensionada, ela não é bem sedimentar. Seria devido à sua composição, né? Ela é composta por sedimentos.
principalmente no que diz respeito ao agregado miúdo, né? Porque é literalmente sedimentos, né? A areia é literalmente são sedimentos de rochas que foram agredidas ali pelos intempéries e aí deu origem à areia, né? Então é um sedimento. Mas a brita não, né? A brita realmente, como é que você retira a brita do meio ambiente? Você explode. Então é uma rocha bem íntegra, não é bem sedimentar ainda, granítica, né, geralmente, e ela tá íntegra e você vai lá e desmancha ela para poder fazer esse agregado. Então, vamos dizer assim, por ser composto por alguns sedimentos, o concreto poderia ser chamado de sedimentar. Porém, o comportamento dele, de alta resistência, não é uma característica sedimentar. Ele não vai se desfazer facilmente, por exemplo, exposto ao vento ou a alguns intempéries. Tá? Por quê? A ideia é que esse concreto ele dure, concreto estrutural, tenha 50 anos de vida útil no mínimo. O Maracanã, por exemplo, quando foi demolido, já tinha 60 anos, se eu não me engano. E assim, com as manutenções devidas, né, que foram necessárias, alguns anos antes da demolição, a estrutura da coberta, que era toda de concreto, aquilo ali é uma. Hoje a gente vê que aquilo era um exagero, era uma falta de eficiência de fazer um balanço daquele tamanho de concreto, né? Ao invés de usar as tensoestruturas. São bem mais eficientes, bem mais bonitas. Mas um balanço daquele tamanho, né? Eram mais de 60 metros em balanço naquelas marquises, né? Que formavam a coroa do estádio, de concreto, que é um elemento super pesado, super grosseiro, fazendo um balanço desse tamanho. Então, são possibilidades, é uma robustez que hoje em dia já não se viabiliza mais. É melhor você usar elementos mais leves, como tem sua estrutura, por exemplo. É por isso que você vê a cobertura dos estádios atuais são todas estruturas leves. Todas. É estrutura de aço misturada com tensoestrutura, ou então treliçada, cabos de aço que fazem ali um jogo de tensões para manter a estrutura em pé, etc. Né? E isso tudo reflete em eficiência. Você gasta menos para obter um resultado que você deseja. Beleza, Adriano? Assim, eu acredito que não posso chamar o concreto de sedimentar, não. Agora, rocha artificial, sim, ele é. Tá? A sua classificação quanto à origem, à dimensão dos grãos e massa específica, tá bom? Então, por exemplo, a areia, ela não pode ser uma areia fina. Se for uma areia muito fina, o concreto fica se esfarelando, tá? A areia fina é mais interessante para argamassas, não para concretos, tá? Então, ó, a combinação de cimento com materiais de diferentes naturezas, como areia, pedra, cal, aditivos e outros, origina a formação de pastas, argamassas e concretos, como que a gente viu agora há pouco. Beleza? Aditivos, como eu falei agora há pouco, ó, eu tenho aditivos de pega, plasticidade, estéticos e estruturais. Os aditivos estruturais são para aumentar a resistência. Plasticidade, para deixar ele mais mole, que no caso seria para o concreto autoadensável. E os aditivos de pega são para demorar mais para o concreto deixar de ser mole, né? Deixar de ficar maleável, tá? E os aditivos estéticos são para coloração, né? E aí vocês até, quando vocês pegarem o material para fazerem a apresentação das estruturas aparentes, com certeza vocês vão se deparar com estruturas que têm concretos coloridos, né? Cores diferenciadas, né? Vermelho, verde, dependendo, muitas vezes, teve até um aluno que trouxe a sede de uma empresa de tecnologia na Alemanha, se não me engano, que o concreto era todo azul. Parecia ser pintado, mas o concreto aparente pintado de azul, mas era o concreto mesmo, o concreto é todo azul, com pigmentação. Então, muito interessante, que era a cor da empresa. Então, assim, é muito interessante também esses aditivos estéticos, são possibilidades. Lembrando, tudo isso, né, estrutura aparente e aditivos estéticos, trazem também um custo envolvido.
tá? Não adianta também achar que trazer a arquitetura interna, né? Aquela ideia de coisas industriais é barato. Não, não é bem barato não, tá? Existem considerações que barateiam, por exemplo, a ausência de alguns acabamentos, porém, o cuidado que você tem que ter na construção para que não necessite de acabamentos faz com que a produtividade caia. Consequentemente, o preço sobe. Tá vendo as consequências como são interessantes? Falando em consequências, né? Antes de passar aqui para as utilizações, por que é que o concreto ele é um material tão usado, como a gente viu agora no começo? Viabilidade. Por isso que eu falo muito, ao próximo semestre, eu vou falar muito com vocês sobre viabilidade. Eu não vou estar tentando sabotar as ideias de vocês. Eu só estou lembrando para vocês que vocês têm que criar, mas se preocupar também com a viabilidade do que vocês estão criando. Não adianta você propor uma coisa, porque é bonita, mas aquele cliente que é quem vai executar o projeto não é você. Deus queira que você tenha possibilidades de viabilizar os seus projetos, né, como empreendedor, e só depois fazer a venda, distribuição, etc. Deus queira, é um sonho isso aí. Né? De ideias todo mundo tem, agora para viabilizar ela você precisa do cliente, você precisa da pessoa que vai edificar. E essa pessoa ela tem que estar disposta a comprar aquela coisa que você está propondo, entendeu? Então eu vou falar muito de viabilidade. E aí falando de viabilidade, por que o concreto é tão usado no mundo? Porque os materiais que compõem o concreto eles estão disponíveis em abundância, basicamente em todas as regiões do mundo. Só para vocês terem uma ideia, não tem o trem, não tem a Transnordestina? Pronto, não sei se vocês sabem, mas quando você vai colocar os dormentes, né, para passar o trilho, aqueles dormentes eles têm que estar envoltos com uma camada de brita 32, é uma brita bem grandona, esse pedrão desse tamanho assim. Imagina toda a ferrovia, né? Eu acho que a ferrovia tem mais de 1.300 quilômetros total, vai ter aquela brita. Camada de brita ali de uns 40, 50 centímetros para poder colocar o dormento. É brita, menino. É brita. De onde é que vem essa brita toda? Jazidas. As jazidas são obtidas onde, Paulo? As jazidas são locais em que você vai lá, fala com o dono, diz, olha, eu fiz uma prospecção aqui, o seu terreno é muito bom para uma jazida, vamos fazer um acordo aqui, você me dá autorização para eu extrair, para eu abrir essa jazida aqui, extrair essa brita do seu terreno, e você ganha aqui um valor de aluguel. Aí imagina, geralmente é no meio do mato. Às vezes são pessoas simples, né? Quando não são pessoas simples, são fazendeiros que compraram as terras quando souberam que a ferrovia estava chegando. Então, compraram a peça de banana, estão super felizes. É um aluguel ali que eles vão adorar. Então, sempre que uma empresa dessa vem para fazer algum tipo de obra, né, procura-se jazidas. Antes do começo da obra, procuram-se jazidas. E essas jazidas, pessoal, estão em qualquer lugar. Realmente é só procurar. Em toda a região. Mesmo que uma jazida fique a 100 km de distância do local de aplicação, está no lucro. Né? 100 km frente à dimensão que é a ferrovia, não é nada. Então, esses materiais, a brita, é super fácil de encontrar. Vamos dizer assim, relativamente fácil. Não quer dizer que eu ando 200 metros eu vou encontrar uma jazida, não. Não. Mas olha só, nossa região tem vários britadores. Salgueiro tem vários britadores. Brejo Santo tem britador. Missão Velha, não, Missão Velha não. Aquela cidade depois de Missão Velha. Aurora tem britador. Ou seja, eu tenho cidades bem próximas, né? E cada uma tem o seu britador. Tem jazidas, tem gente extraindo. Nova Olinda parou agora, eu acho que parou. O britador de lá parou, mas na entrada da cidade você já tem um britador logo na entrada. Então, assim, é um material que está muito disponível. E onde é que está a viabilidade do concreto? Por que é que ele é tão usado? Porque os materiais estão disponíveis. Cimento, apesar de estar bem caro, né? Mas cimento é fácil de encontrar. Não existe essa cultura que você não tem cimento para vender. Porque a infraestrutura urbana de hoje em dia, né? Para construir as casas, para construir a infraestrutura urbana mesmo,
todas precisam desses materiais. Então, você tem abundância. Ao contrário do concreto, por exemplo. Já o concreto, ele tem uma certa... o aço. O aço ele já tem uma certa deficiência, porque algumas culturas não têm a viabilidade econômica de você utilizar aço para construir, por exemplo, prédios. Não sei se vocês acompanham como é o cenário arquitetônico mundo afora, mas se você olhar os Estados Unidos, Austrália, Reino Unido até que não, mas Alemanha, Emirados Árabes, Japão, né, ali na Ásia, todas essas regiões têm características de quando vão construir um prédio, nem se cogita outra possibilidade senão construir ele todo de aço. Né? É óbvio que tem concreto, né? Eu tenho que explicar isso para vocês, tem que ter concreto, mas na grande maioria da sua composição são estruturas de perfis de aço. Aí por que usa lá fora e não usa aqui? Dinheiro. Nossa economia, ela não tem ainda um favorecimento para desenvolver materiais de um certo nível de industrialização. Eu acho que eu já falei nessa turma aqui. Eu fico indignado. Nós somos um dos maiores extratores de minério de ferro do mundo. Nós temos indústrias, mas essas indústrias elas são meio que subdimensionadas, são subutilizadas, vamos dizer assim, né? O crescimento delas não é o que realmente poderia ser. Não está atingindo ainda o seu potencial. Por quê? Devido a políticas econômicas, devido a históricos de utilização, venda de estatais a preço ridículo, né? Nenhuma estatal que se justifica a venda por estar dando prejuízo dá lucro em menos de 18 meses, não, como foi o caso da Vale. Então é um absurdo isso, né? Então, só para você ver como o nível de gestão da nossa economia é mal feito, tá? Então, a verdade é, o minério de ferro sai do Brasil, entra no navio, viaja para o outro lado do mundo, vai para uma siderúrgica, gera os perfis de aço, barras de aço, etc. Retornam para o Brasil, pagando mais um frete do navio, chega aqui e ainda chega com preço competitivo com os que são feitos aqui nas nossas indústrias. O que está acontecendo? Falta de investimento. É óbvio, existe também a questão de que a China ela trabalha com literalmente, é a mão de obra meio que escrava, né? Isso aí também é um atenuante para essa característica. Isso aí também não é muito interessante, não. Agora, um país que tem a carga tributária que nós temos, né? Leis trabalhistas são importantes, mas é sindicato pra caramba. Isso daí é tudo custo desses, vai tudo para dentro do material. Aí a gente fica descompetitivo. Por isso que o material não é tão usado. A gente fica triste, a gente que conhece as características do material, fica triste porque é um material que iria enriquecer muito o nível tecnológico das construções, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui na nossa região nós temos exemplos de estruturas de aço, temos. São consumidores individuais? De jeito nenhum. É muito difícil uma pessoa vai fazer uma casa para ele, não, eu quero toda em estrutura de aço. É muito difícil isso acontecer, tá? No Crato tem uma casa que está sendo feita de madeira, está sendo feita, eu já concluí, uma coisa assim. Toda de madeira, coisa mais linda do mundo, eu vi umas fotos, coisa mais linda do mundo. Mas é um ponto fora da curva. A gente sabe que as pessoas buscam economia, né? Então, entendam que isso vai acontecer, que as pessoas vão questionar o porquê que o projeto está tão caro, porquê isso e tudo mais. Então, como é que eu vou propor uma estrutura de aço se até um revestimento está sendo questionado? Né? Imagina a estrutura. Então, é bem importante que vocês conheçam tanto as limitações quanto as possibilidades. Tá? Então, o concreto ele é muito usado principalmente por isso, porque ele é viável, ele é mais viável economicamente para o consumidor final, apesar de ele ser bem menos eficiente do que outros materiais como o aço.
Então, eu já falei isso para vocês. Imaginem o prédio lá da faculdade. Ele é estruturado em concreto, tá? Concreto armado. Aquele prédio, ele mais de 70%, estima-se que mais de 70% da estrutura que está nele, né, das barras de aço, concreto, tudo que está nele, 70% do material é somente para ele ficar em pé, é só para ele suportar o próprio peso. Isso não é eficiente, né? Enquanto uma estrutura de aço, por exemplo, esse patamar cai para 40%, 35%, dependendo aí do arrojo, né, da estrutura. Então, por aí vocês tiram. Se você está gastando mais dinheiro para deixar o prédio em pé, só para ele ficar em pé, vazio, para ele ficar em pé, do que um outro que eu gastaria menos da metade do valor da estrutura, é óbvio que eu estou sendo pouco eficiente, tá? Então, estruturas de aço são super interessantes, mas no quesito tecnológico. No quesito econômico, o concreto ele é insuperável. Beleza? Bom, apesar de eu não poder ligar aqui a apresentação por causa dos problemas que eu estou aqui hoje, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, algumas possibilidades do concreto simples. O concreto simples, ele é aquele que não tem armação, tá bom? Então, quando eu falar concreto simples e concreto armado, são materiais completamente diferentes. Então, ó, concregramazinho para pavimentação. Alguns desses aqui até tem armação, tá? Mas é uma armação só para manter a integridade, então relativamente pouco. Basicamente aqui é concreto simples. Tijolos estruturais, tá? Para alvenarias estruturais, muito utilizados em construção, em fosso de elevador e etc. É de concreto simples. Meio fio, todo mundo vê meio fio todo dia, né? Meio fio é um elemento. Alguns também, né? Quando eles são muito esguiados, quando eles são de 1 metro. Geralmente eles são de 70 centímetros, mas quando eles são de 1 metro, eles têm um pouquinho de armação. Tem umas telazinhas aqui. Mas, no geral, eles são concreto simples. Essas estruturas de concreto simples também são muito utilizadas no meio urbano. Outra coisa que é muito usada no meio urbano e que é de concreto simples. Pavimentações, ó. Aqui, por exemplo, calçadas, né? Passeios feitas de concreto simples. Essas listas não são detalhes arquitetônicos, na verdade, se você quiser deixar esse detalhe arquitetônico, você agora vai saber o porquê. Como está exposto ao sol, vai existir dilatação, né? Para mais, para menos. E aí, se você deixa essa estrutura toda unida, toda junta, elas vão trincar, elas vão elevar, elas vão ter problemas de dilatação, tá? Então, você deixa umas ranhurazinhas para que o material, uns espaçozinhos na superfície, para que o material, quando ele dilatar, eles vão até se encostar um pouquinho mais, mas não vão fazer uma tensão muito grande uma tensão de aproximação muito grande, uma dilatação muito grande que vai estourar a placa, tá bom? Então essas juntas são bem importantes. Pavimentações aqui, ó, intertravados, tá? Meio fio de concreto também. Esse aqui é extrusado, é concreto simples, né? Extrusado. Então vejam que o concreto simples ele é muito utilizado em partes urbanas, né? Em pavimentações, calçadas, etc. Por quê? Já que ele não tem o aço, ele não resiste muito bem a flexões. Isso aí vocês lembram. Não resiste muito bem a flexão. Não resistindo à flexão, qual é a grande função do elemento quando submetido a algum tipo de carga? Basicamente é receber a carga na parte de cima e jogar a carga na parte de baixo. Ou seja, compressão simples. Respondam. O concreto simples, ele resiste bem aos esforços de compressão simples? Não foi uma pergunta retórica. Sim. Sim. Então, tá aí a principal característica do concreto simples: resistência à compressão. Uma calçada dessa, ela está fletida? Não. Um intertravado desse, ele está fletido? Não. Ele é só compressão. Recebeu a carga em cima, joga no solo embaixo. Você vê uma calçada dessa daqui trincando, é porque o solo
é um solo com características não muito favoráveis, e a carga que aplicou em cima também não está adequada para o tipo de pavimento. Então, sempre que há uma ruptura, é uma relação, no caso aqui no solo, né? É uma relação do solo e a carga que está sendo aplicada. Solo, carga que está sendo aplicada, tá? Mas, no geral, se você não tiver um solo muito bom, você faz uma camada de um material granular de dissipação de energia aqui embaixo, uma camadazinha ali de 15, 20 centímetros, e aí essa pavimentação ela sempre vai jogar a carga embaixo sem ter nenhum tipo de flexão, tá bom? E isso faz com que o elemento não tenha problemas de ser usado com concreto simples, sem armação. Exemplo aqui, ó, o tijolo de alvenaria estrutural. É um em cima do outro. O de cima jogando carga no de baixo. Sempre assim, tá? Isso não vai causar nenhum tipo de carga elevada de tensões que o concreto simples não suporta, como, por exemplo, a flexão, tá bom? Então, essa foi a apresentação sobre concreto simples, beleza? Vamos falar sobre concreto armado e protendido nas próximas aulas. São temas bem interessantes, tá? Nós só vamos ter uma pausa para uma revisãozinha básica do conhecimento que a gente já adquiriu até agora, se preparando aí para a avaliação, tá bom? Então, essa avaliação é bem suave, é bem de leve. Aí, na avaliação 2, sim, a gente entra com todos os sistemas estruturais, porque aí vocês já vão ter todo o suporte de conhecimento para, toda vez que eu falar alguma coisa sobre tensão, deformação, características de compressão, tração e flexão, vocês já vão ter essa base de conhecimento aí bem fresca. Beleza, pessoal? Bom, então é isso. Fica combinado, então, para a gente fazer na próxima aula. Já começar a ver uma certa revisão aí do assunto, e na próxima semana a gente já organiza uma atividade no Classroom para CAV1, tá bom? Uma atividade não, na verdade eu vou fazer umas 2 atividades separadas, que é para não botar todos os ovos numa cesta só. Beleza? Alguma dúvida? Beleza. Só a data da avaliação. Pronto, a data não é a data em si, tá bom? Mas podem trabalhar como sexta-feira da próxima semana, que aí nós vamos ter a sexta-feira agora, uma certa revisão. Na quarta-feira a gente faz uma atividadezinha e na sexta-feira mais uma atividade a maior, que é como se fosse a avaliação, tudo bem? Então trabalhem aí para a próxima semana. E o conhecimento, qual é? O conhecimento, basicamente, pessoal, são a contemplação dos esforços dos materiais, né? Por que a tensão simples? O que é uma tensão simples? O que é uma tensão composta? O que é um gráfico tensão-deformação? Isso tudo vai ser revisado. O que é o estado elástico? O que é o estado plástico? Por que o arco ele tem que ser feito de um material de concreto ou aço? Por que os cabos podem ser de aço, mas de concreto não é tão interessante? Ou seja, você começar a ter aquele entendimento de olhar para um material ou uma proposta arquitetônica, algum tipo de volumetria arquitetônica que você está desejando, e imaginar as possibilidades e as dificuldades de você usar um material ou outro, tá bom? Então, esse conhecimento está dando suporte para vocês fazerem isso. É tanto que tem muita gente que vem falar sobre o TCC e algumas dúvidas, pessoal, me dão muito orgulho. Vocês estão dando para você entender. Aí eu tive essa conversa com a Sâmia também. Algumas dúvidas que os alunos vêm dão orgulho para a gente. Por quê? Porque essa dúvida ela tem um embasamento teórico por trás tão importante que uma pessoa que não tem um conhecimento, uma base, né, sobre estruturas, não teria essa dúvida, não teria esse questionamento, entendeu? Então é isso que eu quero que vocês formem aqui, e em Sistemas 2 a gente aplica um pouco. Beleza? Então, Beleza, professor. pessoal, uma boa noite para vocês, tá? Amanhã parece que é feriado, né? Que bom para vocês. Muito bom. Eu digo bom para vocês porque, na verdade, a gente sente falta, sabe? De conversar. Nessa pandemia a gente tá ficando muito carente, o professor tá ficando muito carente.
Eu fiz uma postagem no Instagram, o pessoal ficou dizendo, professor, quer dizer que agora tá sentindo falta dos alunos, das conversas paralelas? Eu disse, não, eu não tô sentindo falta das conversas paralelas, eu tô sentindo falta dos alunos, das conversas que a gente tem no corredor, das perguntas, de ver gente, é bom, né? Mas é isso mesmo. Pois valeu, pessoal. Uma boa noite para vocês, tá certo? Qualquer dúvida, eu Tá. estou à disposição, como sempre, tá bom? Beleza, Tá, boa professor. noite. Valeu, boa Abraço para noite, vocês. professor. Tchau.